Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do nosso projeto de extensão Saúde na Escola Online. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo e não esqueça também de compartilhar o vídeo para seus amigos, familiares, para que o nosso projeto ele cresça cada vez mais e atinja outros patamares. Bom, nessa nossa aula de hoje, teremos mais uma vez a participação especial da minha psicóloga Adriele Toledo. E hoje ela vai falar sobre o manejo das emoções, como manejar nossas emoções, citando, por exemplo, a ansiedade. E depois eu também vou falar um pouco ali sobre o estresse. Então é isso. Espero que gostem da nossa aula de hoje e aproveitem o nosso conteúdo. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, eu sou psicóloga clínica e eu queria dar continuidade na nossa conversa sobre saúde mental. Eu queria dar um enfoque hoje na questão da ansiedade, certo? Muitas pessoas hoje em dia, chegam e mandam pergunta pra gente sobre ansiedade, como que faz para controlar a ansiedade, o que é a ansiedade, que sofrem da ansiedade, questões das emoções em si, Eu acredito que é um assunto muito válido, de ser trabalhado, de ser comentado, porque as pessoas elas têm um pensamento, às vezes, muito disfuncionais sobre isso, ok? A ansiedade, gente, é uma emoção. E como toda emoção, ela é benéfica, certo? Enfim, as emoções benéficas que a gente fala é para alertar algo, como o medo, certo? A raiva, todas essas emoções que nós sentimos trazem algo para alertar nosso corpo. Assim é a ansiedade. A ansiedade é para alertar que algum perigo irá acontecer, ok? Diante disso, onde que a gente vai agravar, Onde que a gente vai perceber que essa ansiedade está ficando agravada? Na intensidade, gente. Quando essa ansiedade, essa sensação que algo ruim vai acontecer, fica constante, ok? E ela te impede de fazer as coisas, ela te paralisa. Eu sempre falo aqui na clínica, quando algo te paralisa, ela está sendo maléfico para você, tá? E diante disso, as estratégias que nós usamos é os manejos, das emoções. Conhecimento é poder, eu sempre falo isso na clínica. Então, conhecendo o seu corpo, conhecendo os gatilhos que te levam a gerar uma ansiedade mais intensificada, você vai conseguir identificar e assim fazer algo para evitar que ela chegue em um pico, ok? Qual que são as propostas, A ansiedade, ela não tem cura, tá? Ela tem tratamento. As pessoas que elas sofrem de ansiedade mais intensificadas, elas devem fazer um tratamento com psiquiatra, psicólogo, a própria psicoterapia. Elas devem fazer uma atividade física, elas devem procurar prazer no seu dia a dia, procurar fazer uma atividade de relaxamento, ok? E assim elas vão conseguindo regular essas emoções, tá? Mas algo que eu queria deixar bem claro para vocês é que é essa questão, Por que nossa ansiedade, às vezes, ela intensifica tanto? Perante a correria do nosso dia a dia, O autor, segundo Beck, fala, é uma visão do mundo, uma visão das pessoas e uma visão de si mesmo, certo? Se eu vejo o mundo algo muito perigoso, se eu vejo o mundo um lugar, muito difícil, que vai dar muitas coisas erradas, eu vejo que, nossa, estou me sentindo muito ansioso, estou me sentindo muito inseguro em questão do meu futuro. E aí a gente vai desregulando nossos pensamentos e assim vai desregulando nossas emoções. Nós somos frutos do que pensamos. Então, quanto mais nós temos pensamentos funcionais, que são pensamentos que convêm à nossa realidade, mas funcionais vai ser o quê?
a nossa emoção, que é a ansiedade, certo? Porém, tem pessoas que realmente essa intensidade elas alteram, tá? Queria desmistificar esse ponto, que a ansiedade é algo totalmente ruim. Não, não é. É algo bom sim, ok? Só tem que ser controlada, tá? Vem aí de questões genéticas, questões familiares, questões de crenças familiares, de como foi criado, tudo isso envolve. Como eu falei no último vídeo, não é só uma causa, é uma causalidade toda, né? A gente não consegue fazer um bolo só com uma farinha, né? Com ingrediente de farinha. Tem vários ingredientes aí. Então, para uma pessoa se tornar um ansioso, né? Muito, que tem crises, né? Então, tem várias comorbidades, ok? Só a ansiedade em si, ela não é considerada uma doença, ela é considerada uma emoção benéfica, como qualquer outra emoção, ok? Tomara que gostaram do vídeo, qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem. Bom, primeiramente então quero agradecer a Adriele, né, por essa fala e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, né, sobre ansiedade, que é um dos problemas mais recorrentes, né, hoje em dia. Então, assim, de extrema importância, né, a gente saber sobre ela, o que causa, como podemos controlá-la, né, de certa forma. Então, bastante importante essa fala da Adriele. Bom, então, a partir de agora, eu vou dar continuidade, né, sobre o nosso conteúdo, e eu vou falar um pouco mais sobre o estresse. Vou compartilhar aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, estresse. O que é o estresse? Estresse, ele é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo, ele nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação do estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação de situações novas. Quais são os tipos de estresse? Existe o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo, ele é mais intenso e curto, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mas passageiras, como por exemplo a depressão na morte de um parente. Então, nesse caso aqui, o estresse agudo, ele ocorre em situações mais específicas, né? Já o estresse crônico, ele afeta a maioria das pessoas, sendo constante no dia a dia, mas de uma forma mais suave. Então, esse estresse crônico é o estresse que a gente tem assim, no nosso dia a dia, que a gente sempre sente, né? E ele é um estresse, por mais que a gente sinta uma sensação ruim muito grande, ele é um estresse mais suave comparado ao estresse agudo, que é um estresse mais intenso, de uma intensidade muito maior, né? Como, por exemplo, ele é um estresse que a gente sente quando, por exemplo, acontece a morte de um parente. As fases do estresse. A fase de alerta. A fase de alerta ela ocorre quando o indivíduo ele entra em contato com o agente estressor. E quais são os sintomas dessa fase de alerta? Quando se sente as mãos e os pés estão frios,
quando a boca fica seca, quando se sente dor no estômago, muito suor, tensão, né? Você fica bastante tenso, sente dor muscular, por exemplo, nas regiões dos ombros, sente um aperto na mandíbula, né? Ou ranger dos dentes, ou roer unhas, sente uma diarreia passageira, sente insônia, os batimentos cardíacos eles ficam mais acelerados, você fica com uma respiração mais ofegante, e também aumento súbito e passageiro da pressão sanguínea. E também a pessoa fica mais agitada. A fase de resistência. O corpo, na fase de resistência, o corpo ele tenta voltar ao seu equilíbrio. E o organismo ele pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Então aqui, na fase de resistência, quando o nosso corpo ele vê o estresse chegando, ele tenta meio que equilibrar. Ele tenta se adaptar a esse estresse ou tenta eliminar ele de vez. E quais são os sintomas dessa fase de resistência? Problemas com a memória, um mal-estar, né, generalizado, um formigamento nas extremidades das mãos e dos pés, uma sensação de desgaste físico constante, uma mudança no apetite, um aparecimento de problemas de pele, hipertensão arterial, cansaço constante, gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva excessiva, obsessão com um agente estressor e irritabilidade excessiva e o desejo sexual diminuído. Então aí também tem vários sintomas dessa fase. E tem também a fase de exaustão. Nessa fase, podem surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doença. E quais são as fases da exaustão? Pode aparecer sintomas dessa fase. Podem aparecer diarreias frequentemente, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, como por exemplo dos pés, né, das mãos, insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas de pele prolongados, mudança extrema no apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pode ter pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva e a perda do senso de humor. Então, dessas três fases do estresse, a gente pode ver diversos sintomas que podem aparecer com ele. Então, se identifica, né, esse problema que é do estresse. E tem que se ratificar ainda mais essa questão da gente se cuidar da nossa saúde mental, né? Porque, como vimos, são diversos problemas que vêm junto com esse estresse, né? Com essa falta essa sensibilidade emocional. E como podemos prevenir e controlar o estresse? Pode ser por meio da alimentação e por meio da atividade física. São dois exemplos, tá? Por meio da alimentação. Durante o processo de estresse, o organismo ele perde muitas vitaminas e nutrientes. Portanto, para repor essa perda, é recomendado comer muitas verduras e frutas, pois elas são ricas em vitaminas do complexo B e do complexo C, magnésio e manganês também. O brócolis,
a chicória, a selga e a alface, eles são ricos nesses nutrientes também. O cálcio ele pode ser reposto com o leite e seus derivados. Então, a alimentação ela pode servir, né, por uma boa alimentação, ela pode servir para aliviar o estresse, né, por causa desses nutrientes que certos alimentos podem trazer, os benefícios que eles trazem. Já a atividade física. Qualquer atividade física ela proporciona benefícios ao organismo, melhorando as funções cardiovasculares e respiratórias, queimando calorias, ajudando no condicionamento físico e induzindo a produção de substâncias naturalmente relaxantes e analgésicas, como, por exemplo, a endorfina. E também a atividade física, ela serve como, por exemplo, o que a Adriele falou, de que você precisa praticar alguma coisa que você goste, para meio que para também você tomar o seu tempo, você não ficar tipo pensando muito naquele causador do estresse. Você utiliza um meio, uma atividade física, para poder se livrar do estresse durante esse tempo que você está praticando e ainda praticando uma coisa que você gosta. Então, a atividade física ela tem um papel fundamental nesse controle, né, do estresse. Bom, e essa aí foi a referência que eu peguei para trazer esse conteúdo, que foi de um artigo da Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Neurociência. Bom, então, sobre o estresse é isso. Bom, agora eu vou estar falando agora sobre o medo. O que é o medo? O medo ela é qualquer situação que seja percebida como ameaçadora. E essa ameaça ela pode ser tanto física quanto moral ou de qualquer outra ordem. Por exemplo, o medo ele pode causar a ansiedade em uma pessoa quando ela vai participar de uma entrevista ou de uma reunião. O medo também ele pode fazer com que uma pessoa perca o sono por causa da expectativa do resultado de algum exame médico. Ou ele também pode provocar, sei lá, pensamentos referentes a uma possibilidade de um término de um relacionamento, entre diversos outros casos. E assim, às vezes, a pessoa ela pode estar não consciente desse medo. Ela acaba não percebendo as suas inseguranças. Mas mesmo assim, esses medos eles podem impedir situações novas, como por exemplo, um relacionamento, ter um relacionamento satisfatório ou conseguir um emprego interessante. Por exemplo, algumas pessoas elas ficam ansiosas quando vão ter uma entrevista de emprego e elas acabam mentindo, né, para si mesmas, dizendo que não querem esse emprego. E acabam por evitando essa entrevista, por causa desse medo que elas têm da reprovação, né, de não ser aprovada. Ou seja, o medo ele pode se manifestar como uma voz, né, dizendo que as coisas vão dar erradas, entendem? E assim, o medo também ele é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. O medo ele é pessoal. O que assusta uma pessoa pode não assustar outra. Por exemplo, existem pessoas com medo de espaços abertos e acabam não saindo de casa.
Tem pessoas que sentem muita ansiedade de entrar em um ônibus. Outros têm medo de tarefas, como, por exemplo, ter que organizar uma festa. Outros têm medo de baratas, de avião, de gatos, entre diversos outros medos. Só que o problema ele não está no gato ou na festa que a pessoa vai organizar, mas sim na maneira de como ela percebe essa situação, essa pessoa ou esse objeto. Por exemplo, uma pessoa que precisa apresentar o seu trabalho numa reunião da empresa. O problema dela seria falar sobre o seu trabalho ou o que ela pensa que pode acontecer. Por exemplo, ela pensa assim: e se não gostarem da minha apresentação? E se meu projeto for reprovado? Ou se o meu chefe me demitir porque descobriu que eu sou um péssimo funcionário que nem sabe apresentar um trabalho? O que vão pensar de mim? Então, assim, o medo não é aquela situação, não é o medo de apresentar o trabalho na reunião, mas, assim, o medo é de como é a maneira que você percebe a situação. Você começa a criar coisas, tipo, o que vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Entende? Então, só para fechar aqui, o medo, ele é um mecanismo de proteção, ele também serve como um mecanismo de proteção. É ele que nos alerta dos perigos. Sintomas. Quando sentimos medo, o corpo ele se prepara para um famoso lute ou fuja. Seu corpo se prepara para dois resultados possíveis: enfrentar a situação e lutar com ela, ou sair correndo e fugir. Isso faz com que seu cérebro trabalhe muito intensamente, o que gera mais adrenalina. A pessoa ela pode se sentir trêmula e enjoada, pode sentir dores agudas nos braços, nas pernas e nos ombros. Os sentidos são bombardeados com muito mais informações do que costuma administrar, e por isso o cérebro ele não consegue filtrar, né, tanta informação e se torna super vigilante, e assim fica muito mais sensível ao que acontece por sua volta. Então o medo tem vários sintomas que podem acarretar. Como tratar esse medo? Como tratar os medos, né? Os medos eles específicos podem ser tratados por diversas abordagens. Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que ela vai avaliar cada caso e conforme houver adequação, o psicólogo ele poderá aplicar o protocolo de tratamento específico para as medidas. Então, assim, gente, se cuidem, né? Como ele está aí no slide. Se ame mais e, caso precise, procure um psicólogo. E se alguém mora em Paranavaí e quiserem ter uma sessão de terapia, entre em contato aí com a psicóloga Adriele Toledo. Daí eu coloquei no Instagram dela, @Adriele Toledo. É só entre em contato com ela aí, se vocês quiserem uma sessão de terapia, tá? E a referência que eu peguei para fazer essa parte aí foi desse site aí, da Marisa Psicóloga. Bom, é isso. Então, galera, só pra fechar aqui a nossa aula de hoje, aquele recadinho básico, né? De se inscreva no nosso canal aí, curtem o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe aí pra geral. E não esqueça também de assistir os outros vídeos, tá? Que saíram aí dos nossos colegas da nossa sala. E fiquem atentos, porque toda sexta-feira vai sair os vídeos novos aqui no nosso canal, tá? E a nossa próxima aula vai ser sobre o sedentarismo, tá? Que também é um problema mental. Então, fiquem atentos aí. Valeu!